Eram 4 horas da manhã quando as primeiras transferências começaram. Milhões de reais escorriam como água, tal qual uma torneira aberta. Quando o sol nasceu, mais de R$500 bilhão já tinham sumido do cofre virtual da BMP, uma fintech focada em crédito ao empresariado e também conhecida como Banco do Futuro. E ela não foi a única instituição financeira atingida, não. Na sede da empresa de tecnologia CIM Software, computadores processaram centenas de transferências bancárias. O maior ataque ao sistema financeiro já registrado no país teve um componente humano fundamental dentro desta empresa, a CIM. O caso veio a público quando a BMP, empresa que é cliente da CIM, registrou um boletim de ocorrência relatando que havia sido alvo de desvios milionários. Tratava-se de um ataque hacker, mirando uma engrenagem invisível, mas essencial: o acesso a intermediações financeiras. Só 6 empresas no país são credenciadas pelo Banco Central para prestar o tipo de serviço que a CIM oferece. Elas têm acesso ao sistema de pagamentos instantâneos, como o Pix e a rede do Sistema Financeiro Nacional. Era esse o caso da CIM, uma empresa de tecnologia que, embora não seja conhecida do público, faz a ponte entre pequenos bancos e o coração do sistema financeiro brasileiro, o Banco Central. É como um condutor que mantém os fios do Pix ligados. Após a confirmação do ataque, o Banco Central determinou o desligamento do acesso entre a CIM e as instituições financeiras, e deixando claro que o Banco Central não foi prejudicado e que clientes de outras agências de outros bancos estão operando o Pix normalmente. Esse modelo de intermediação tecnológica ajudou a popularizar o Pix, mas também escancarou uma vulnerabilidade, como revelou o depoimento de João Nazareno Roque, preso por envolvimento no esquema. Ele era operador de TI de uma terceirizada da CIM e confessou ter vendido sua senha. Criminosos ofereceram R$15 mil não para forçar uma porta, como normalmente fazem, mas sim entrarem com a chave e tudo. Então esse funcionário foi preso, a polícia foi até a casa dele na zona norte da capital paulista, cumpriu o mandado de prisão temporária. Fato é que ele confessou então que foi abordado em março. Ele recebeu uma ligação em que essa pessoa falou que queria conhecer melhor o sistema financeiro da CIM, a infraestrutura de operação via Pix, e para que isso pagaria R$5 mil para que ele desse login e senha. Nas outras semanas, ele foi passando as informações e foi feito um novo pagamento de R$10 mil, que, segundo ele, foi feito em notas de 100, em dinheiro, entregues por um motoboy. Com a chave nas mãos, ou melhor, com a senha, em poucas horas os hackers tiveram acesso a pelo menos 6 instituições. Criminalmente, esse operador de TI já vai responder por associação criminosa, furto qualificado mediante fraude e também abuso de confiança. Uma outra informação que ele passou no depoimento é que no dia que os desvios começaram a ser feitos, ele falou que foi procurado pelos outros golpistas e o que ele ouviu é o seguinte, que era para esperar a poeira baixar, que aí depois eles poderiam repassar outros valores. Mas ele disse que não tinha ideia da dimensão do que seria todo esse desvio, que pode chegar a R$1 bilhão. Mesmo ainda em curso, o rastreamento dessas transações expõe uma cadeia assustadora de envolvidos. Pelo menos uma dezena de empresas pode estar envolvida em um ecossistema paralelo de lavagem que flutua à margem das autoridades. A PF que abriu um inquérito para apurar os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo eletrônico e também em relação ao crime de furto mediante fraude. O Banco Central e a Polícia Federal não informaram o valor exato do prejuízo, que deve ser revelado no fim das investigações. Mas fontes estimam que pode chegar a R$800 milhões. Este já é conhecido como o maior ataque cibernético ao sistema financeiro nacional. E ainda que os dados dos correntistas não tenham sido roubados, uma pergunta ficou no ar. Se uma chave copiada é o suficiente para criar uma fraude deste tamanho, dá para confiar na segurança do nosso sistema financeiro? Ele só perguntou isso. Você trabalha no TI? Trabalho. Você consegue me dar uma senha assim? Foi só isso. Ele me deu no começo, foi só R$5 mil. Tem um contato que vai entrar em contato com você. Se você quiser, tá aqui o telefone dele, ele vai conversar com você. E é isso.
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o maior ataque hacker ao sistema financeiro brasileiro. Como criminosos conseguiram roubar reservas bancárias e como nosso sistema financeiro deve se proteger desse tipo de ataque. Neste episódio, eu converso com Darlan Helder, repórter de tecnologia do G1, e Ronaldo Lemos, cientista-chefe do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS. Terça-feira, 8 de julho. Darlan, para a gente começar, de onde saiu o dinheiro do golpe que foi dado na semana passada e por que, nesse caso em particular, os clientes dos bancos não foram afetados, não foram lesados? É importante explicar que esse dinheiro que foi ali movimentado, ele faz parte de um, vamos dizer, banco reserva das instituições financeiras. Então, é realmente uma reserva que os bancos têm ali, até mesmo em caso de emergência. Vamos supor que um banco quebre. Ele precisa garantir que os clientes vão ter ali aquele dinheiro de volta. Então, é mais ou menos como isso. Ou seja, não era dinheiro da conta das pessoas, era dessa reserva que os bancos tinham. Isso, exatamente. No início gerou ali uma certa confusão, uma certa preocupação. Será que o cliente vai ser afetado? Mas não. O consumidor mesmo, o cliente, ele não viu ali no aplicativo, por exemplo, um valor esquisito, algo que esteja faltando. Porque realmente o foco dos criminosos foi esse banco reserva que as instituições têm. Então, de uma forma até não muito sofisticada, vamos dizer assim, os criminosos tiveram acesso a esse banco através de uma credencial. Que a gente está falando aí de login e senha, por exemplo. De um funcionário. De um funcionário ali da CIM. 2 dias depois do desvio milionário, a Polícia Civil de São Paulo bateu a porta de João Nazareno Roque, de 48 anos. Ele é operador de tecnologia da informação e exercia a função de programador júnior na CIM havia 3 anos. Ele disse para os policiais que os bandidos sabiam onde ele trabalhava. Um deles o abordou num bar e ofereceu dinheiro. Só vê um rapaz de moto, entrega, pronto. Onde que você vai estar? Vou estar aqui no ponto. Foi no ponto, pronto, entregou. Esse tipo de golpe, vamos chamar assim, ele é conhecido como supply chain. Então, nesse tipo de ocasião, o criminoso ele não foca diretamente no banco, e sim ele usa ali mecanismos para poder se ocultar. Então, por exemplo, ao invés dele atingir diretamente a instituição financeira, ele vai no sistema que está atrelado a essa empresa. Então, nesse caso, eles podem usar ali diversos métodos, como phishing. Um exemplo, ele pode utilizar um mecanismo de mandar um e-mail, e nesse e-mail tem um link fraudulento onde o funcionário, ou até mesmo uma pessoa comum, pode inserir ali dados reais, né? Pode ser o CPF, uma conta bancária, e aí acabar caindo nesse golpe. Só que a diferença desse caso que a gente tem aqui, não. Um funcionário realmente aceitou, pelo que a gente tem acompanhado aí pelas investigações até aqui, um funcionário topou participar desse esquema, né? Tem esse suspeito e ele passou as credenciais dele. Isso é muito impressionante, porque evidentemente que um golpe desse deixaria rastros e todas as suspeitas recairiam sobre esse funcionário, né? Sim, é exatamente isso que chama atenção. Não foi nada muito sofisticado. A gente tem, pela informação que a gente tem até aqui, ele também ajudou ali na parte de programação. Então, não foi só dar o acesso que ele tinha, mas também esse suspeito, ele ajudou a facilitar nessa transação do dinheiro. Segundo as investigações, além de fornecer a sua senha e o login aos bandidos, durante pelo menos uma semana, João Nazareno seguiu instruções para instalar em máquinas da CIM conjuntos de códigos de programação, os chamados scripts, que viabilizaram o acesso indevido dos hackers. Ficou evidente que ele usava um equipamento, olhava algumas anotações, inseria os comandos, né, que a gente acredita que seja os códigos maliciosos. E outra coisa que chama atenção, Natuza, é o valor envolvido. Aí eu falo da parte do suspeito mesmo. Que o que a gente tem é que ele negociou tudo isso por cerca de 15 mil reais. E a gente está falando de um golpe de quanto? De milhões, que pode chegar a bilhões também. O que a gente tem oficialmente, segundo fontes ouvidas pela TV Globo, são 800 milhões até aqui. Mas esse valor, ele pode passar também. Ou seja,
ele teria recebido 15 mil para um golpe de pelo menos 800 milhões. Não faz sentido. Exatamente. Isso gera muita suspeita. E eu até conversei com uma especialista em cibersegurança, a Micaela Ribeiro, que até participou das nossas matérias aqui no G1. Ela me disse que no mercado clandestino, esse tipo de golpe, ele é negociado ali por 50 mil a 500 mil reais. Então é um valor altíssimo. Bem acima dos 15 mil. Exatamente. O que também deixa a gente ali meio na dúvida, né, na parte dessa negociação, porque foi muito abaixo, considerando que a gente está falando de um golpe de milhões, né, e que pode aí chegar a bilhões também. Ou seja, essa é uma resposta que as autoridades ainda precisam dar. Agora, como esse ataque foi descoberto? A gente já tem pistas de como aconteceu? Sim, esse ataque ele aconteceu entre domingo e segunda, na madrugada, e tudo começou através de uma cliente da CIM que reportou ali algo de errado, procurou o Banco Central. E aí, naquele momento, como a gente só tinha essa informação... Cliente da CIM é o quê? Um banco? Isso. A BMP é um banco que usa a tecnologia da CIM. E aí, a própria BMP, que é essa cliente, identificou algo de errado e aí alertou o Banco Central e também procurou a CIM. Inicialmente, a gente só tinha essa informação, essa empresa, esse banco com essa informação, e até os especialistas não estavam muito bem entendendo o que estava acontecendo. A gente procurou esses especialistas em cibersegurança, eles estavam ali muito inseguros de falar sobre o tema, porque não tinha uma confirmação, né? E o Banco Central até demorou para poder confirmar toda essa situação. Até porque acho que no começo da cobertura o valor era mais baixo. Já era alto, mas era mais baixo, Isso, né? Exatamente. E aí foi crescendo ao longo das descobertas de outros bancos que tinham sido lesados, foi isso? Isso. Atualmente, 9 empresas estão credenciadas no Banco Central para atuar como intermediárias ali do Banco Central. Entre elas, tem a CIM. São ao todo 9 empresas e o que a gente tem é que pelo menos 6 foram afetadas nessa situação. Só para eu entender aqui, o Banco Central conta com a ajuda de 9 empresas intermediárias, que faz a interface do Banco Central com os bancos. Isso, com bancos pequenos. Com bancos pequenos. Exatamente. Quantas dessas 9 intermediárias foram afetadas? A gente não tem a confirmação oficial, mas o que a gente tem até aqui é que pelo menos 6 delas foram afetadas. A CIM é uma delas? É uma delas, exatamente. Foi a empresa que virou o estopim de tudo até aqui. Até o momento, a gente não tem o nome das outras empresas. Tem ali especulações, mas a confirmação a gente não tem. É um caso com muitas perguntas, inclusive. A gente realmente não sabe do valor oficial, a gente não sabe o nome de todas as empresas que foram afetadas. Então, assim, são muitas dúvidas. Se tem mais gente envolvida, por que 15 mil? Mas o que a gente tem até agora são essas informações. E esse dinheiro, não se sabe o paradeiro dele? Não, o que a gente tem é que cerca de 270 milhões foram parar numa fintech, um banco digital chamado Sofi. E nesse banco, os criminosos tentaram converter esses 270 milhões em criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo. A sede da Sofi fica nesse prédio aqui na Avenida Paulista. A empresa nasceu em 2020 com o nome Banco Agios e capital social de R$1 milhão. Além da mudança de nome, nesse tempo ela também já passou por 4 donos diferentes. Atualmente, a empresa pertence a Estevam Paz Bastos, que nas redes sociais se identifica como proprietário de uma distribuidora de peixes em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma instituição que não tem estrutura nenhuma que justifique um aporte no valor tamanho nessa instituição. No site do Reclame Aqui, existem mais de 800 comentários de pessoas com problemas com a empresa. Entre elas, cobranças indevidas, aberturas de contas sem autorização e uso de CPFs indevidamente. Só que assim, o restante a gente ainda não sabe. As últimas informações atualizadas que a gente tem até aqui é que já estão conseguindo recuperar todo esse montante, mas até agora a gente não sabe onde foi parar o restante e também o total, né, que é o principal ponto aí. É tanto que eu conversei com 3 especialistas nessa cobertura, os 3 acreditam que esse sim pode ser o maior caso do tipo, né, o maior ataque do tipo no país, mas para ter algo concreto, uma confirmação certeira, a gente precisa do valor final, né, de quanto realmente foi ali, quanto realmente foi desviado. E como é que está a comunicação do Banco Central sobre esse caso? Eles têm falado muito pouco? Por enquanto, sim. O Banco Central ele desligou a comunicação, essa intermediação com os bancos.
no meio de tudo isso, mas já religou. Então, por exemplo, a CIM, por exemplo, já está operando normalmente. O Banco Central confirmou que não foi afetado por esse ataque hacker. Então, o que a gente tem hoje é isso. Darlan, muito obrigada por sua participação. É a primeira aqui no assunto? É a primeira vez. De muitas, então. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer todo nosso. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Ronaldo Lemos. Ronaldo, por que esse roubo de milhões de reais da empresa de tecnologia CIM foi tão emblemático? Você já tinha visto algo parecido aqui no Brasil ou mesmo fora? Olha, Natuza, esse tipo de roubo, ele é raro, tá? Então, para o Brasil, é uma coisa nova, não havia nada nessa magnitude acontecendo. E por que ele é importante? Porque ele vai no coração do sistema de pagamentos brasileiro. O dinheiro ele foi desviado não da conta de uma pessoa física, né? Mas da conta das instituições financeiras que estão no Banco Central, que são as chamadas contas reserva, que são contas que as instituições financeiras mantêm junto ao Banco Central para fazer transferências entre elas, tá? Então, quando você transfere dinheiro da sua conta bancária para alguém, a sua conta ela é como se fosse uma abstração, porque o dinheiro é transferido mesmo a partir dessas contas, que são contas técnicas, né, que são mantidas do Banco Central. As instituições fazem as compensações, né, o quanto que receberam e o quanto tem a pagar, e aí transferem a diferença. Então, o bandido, através dessa empresa terceirizada, conseguiu chegar no coração do sistema. Bom, no caso brasileiro, esse caso só foi possível graças a um funcionário administrativo que tornou possível a entrada do hacker no sistema. O que isso diz sobre a nossa segurança, sobre a segurança do sistema financeiro como um todo? Esse caso, ele está trazendo até agora mais perguntas que respostas, né? Então, essa prisão desse funcionário, ela nos leva a questionamentos que são muito fundamentais. Por exemplo, esse funcionário sozinho tinha permissão de acesso com a credencial dele para conseguir fazer transações nesse volume tão grande, né? A gente está falando aqui de centenas de milhões de reais. Então, isso em si já desperta uma preocupação muito grande, como que um funcionário administrativo tinha poderes numa credencial para fazer transferências nesse volume. Foi um trabalho interno, foi um inside job. Quer dizer, a gente está falando de uma empresa terceirizada que liga pequenos bancos ao sistema do Banco Central. Os grandes bancos não precisam de empresas terceirizadas porque eles têm os próprios mecanismos que eles mesmos desenvolveram que os ligam ao Banco Central. E aí a investigação está apontando que uma pessoa que trabalhava nessa empresa terceirizada, que fazia a ligação entre os bancos e o Banco Central, acabou fornecendo o acesso às contas que esses bancos têm no Banco Central. As outras questões são, por exemplo, será que essa credencial desse funcionário tinha um segundo, um terceiro, um quarto fator de autenticação? Por exemplo, será que ela tinha biometria, né? Credenciais que têm uma autorização biométrica, você não consegue mandar por e-mail para alguém, como um arquivo para alguém, né? Você tem que registrar a biometria da pessoa ali para a credencial ser validada. Então, será que tinha isso? E o outro ponto-chave, que é a questão de múltiplas assinaturas, o que a gente chama em cibersegurança de multisig. Ou, por exemplo, uma transação desse tipo, ela requer que você tenha assinatura não só de uma única pessoa, mas de, eventualmente, várias, né? Inclusive de controladores financeiros da empresa, de executivos que estão ali supervisionando as transações. Então, não pode ter só a assinatura de uma única pessoa para que a transação seja completada, tá? Então, a gente tem que se perguntar se esses princípios básicos de cibersegurança estavam sendo aplicados. Por que o sistema, ao, por exemplo, verificar uma transação que é completamente anômala, não parou essa transação, né? Não soltou um alarme ali
para que aquilo fosse interrompido logo no começo. Então, a gente tem que se perguntar, sim, que tipo de auditoria, né, o Banco Central tem feito sobre as empresas financeiras e, mais do que isso, se as empresas, ao trabalharem com essas terceirizadas, né, com essas empresas que fazem trabalhos acessórios, também estão fiscalizando o tipo de cibersegurança que está sendo aplicado. Pois é, você falou em alarme. Impressiona a possibilidade de não ter tocado nenhum alarme. Qual é a pista disso? Foi uma fintech, a BMP, que percebeu essa movimentação anormal. Opa, tem alguma coisa estranha acontecendo, e por conta própria decidiu parar as transações e tocou o sino, né? Tocou o sinal de alerta. Nesse ponto em particular, o que dá para se detectar de falha com o pouco de informação que se tem até aqui? Esse tipo de supervisão não pode ser feito por uma pessoa, por uma empresa. Isso tem que estar embarcado no próprio sistema, né? O sistema de pagamentos brasileiro, ele é um sistema descentralizado, ele é composto por inúmeras instituições financeiras, e isso é muito saudável, tá? É um sistema que, nos últimos muitos anos, é um sistema seguro, né? O nível de fraudes, né, como essa, por exemplo, isso é raro de acontecer. É sempre importante registrar que o sistema brasileiro de pagamentos, gerenciado pelo Banco Central, é um dos sistemas mais seguros do planeta. O sistema do Banco Central é muito bom. Ele tem múltiplas camadas de segurança, ele tem realmente uma capacidade de processamento de transações num volume e numa velocidade que é destaque internacional. Quem já teve a oportunidade de fazer transações bancárias no exterior sabe que é um inferno e não é tão seguro quanto no Brasil. O Brasil é referência global nesse aspecto. Agora, o que parece ter ocorrido é que os atacantes, eles estão se tornando mais sofisticados. Esse ataque aqui, ele envolve claramente planejamento, ele envolve trabalhar com um agente interno de uma dessas empresas, de obter credenciais de forma fraudulenta, né? Inclusive pagando o funcionário por isso. Então, o sistema está preparado para lidar com esse tipo de ataque. Uma das formas para se preparar com relação a isso é você usar travas que analisam os padrões usuais das transações e soam um alarme quando uma transação que é fora do que é esperado, ela acontece. Então, isso gera ali a possibilidade de uma supervisão para verificar se aquilo faz sentido ou não. E isso não parece ter acontecido, né? E cibersegurança depende de testes permanentes. Eu acabei de voltar da Estônia, do maior evento de cibersegurança da Europa, e lá, Natuza, fica lá um time vermelho, um time azul de profissionais de cibersegurança e uns atacando a rede dos outros. Eu ia te perguntar justamente isso. O que dá para fazer para melhorar a segurança do sistema brasileiro, do sistema financeiro brasileiro? Exato, Natuza. O que acontece? Para melhorar a segurança de qualquer rede, você precisa analisar os pontos vulneráveis daquela rede. E a única forma de fazer isso é na prática. Então, são por meio de ataques simulados, testes de estresse, você, por exemplo, analisar cenários, como é o caso, por exemplo, de um funcionário que entrega credenciais. Então, tudo isso tem que ser feito, né? É assim que a gente garante cibersegurança, é colocando na prática testes de invasão hipotéticos para testar as suas defesas e você conseguir avançar. Tem também a questão institucional, né? Cibersegurança é regulada pelo Banco Central. O Banco Central tem a Resolução 85, que é de 2021, tem uma outra resolução mais recente de 2024. Então, os normativos, eles existem, tá? E a questão é, será que eles estão atualizados para lidar com todos os problemas do mundo que a gente vive hoje, né? Hoje a gente tem ataque por inteligência artificial. Será que esses normativos precisam ser revistos? E o mais importante, como é que eles estão sendo aplicados, né? Mas tem também uma questão institucional, que é verificar se os normativos estão atualizados e a forma como eles estão sendo auditados, tanto pelo Banco Central
quanto por qualquer instituição financeira que dependa dos serviços de terceiros para poder prestar os seus serviços ali do dia a dia. A Estônia, curiosamente, ela é o país que é responsável hoje por coordenar a cibersegurança da Europa como um todo, tá? Então, até pelo fato da Estônia ter sido o primeiro país a sofrer um grande ciberataque em 2007, que derrubou boa parte dos serviços digitais, a Estônia aprendeu a lição, tá? Então, é um país que está ali na fronteira da Rússia, já foi atacado severamente, tá? Do ponto de vista de ciberataques, e com isso se especializou em defesas digitais. Então, a Estônia é hoje um dos países que tem a defesa de ciberataques mais sofisticada do mundo, porque a verdade é, a vida contemporânea está toda conectada na internet. Não são só os serviços financeiros, não. Você tem água, luz, saúde, tudo conectado na internet. Então, o objetivo é proteger tudo isso. Ronaldo, muito obrigada. Me despeço de você, dedicando este episódio de O Assunto ao Mateu. O bebê que está chegando, pode chegar a qualquer momento, seu filhote. Então, quando ele nascer, você já sopra assim no ouvidinho dele. Mateu, tem um episódio de O Assunto em sua homenagem. Ô, Natuza, super obrigado, viu? De coração. Vou mostrar para o Mateuzinho esse episódio do Assunto, ele vai ficar muito feliz. Pessoal, antes de terminar, um rápido recado. Eu vou parar um pouquinho por 2 semanas de férias, mas volto a estar com vocês a partir do dia 22 de julho. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.